Deu ruim pra Michelle no caso das joias, porque aquela imagem de Santinha do Pau Oco começa a cair por terra. Uma servidora do Palácio do Planalto afirmou em depoimento à Polícia Federal que Michelle não somente teve contato com as joias, como ela recebeu em mãos um pacote enviado pelo governo da Arábia Saudita. Então toda aquela história de que ela só ficou sabendo pela imprensa, que ela não sabia de nada, que a culpa toda era do Bolsonaro, o chifrudão, cai por terra e era uma farsa. Então nós temos que ver como vai ficar a relação agora política da Michelle com o Bolsonaro, porque até o momento o Bolsonaro acreditava que Michelle era a única que estava ilesa em toda essa história. A relação de força dos dois pode se equiparar agora. E eu quero que você coloque nos comentários, você acreditou na primeira versão de Michelle, que ela não sabia de nada, ou você sempre desconfiou? Quais são os impactos políticos para Michelle Bolsonaro? Deixe o seu like se você sempre desconfiou de Michelle e gostou dessa notícia que ela estava envolvida no escândalo, e também se inscreva no canal. A Michelle, pessoal, segundo uma servidora do Palácio do Planalto, uma servidora mais precisamente do Gabinete Adjunto de Documentação do Palácio do Planalto, afirmou em depoimento à Polícia Federal que Michelle teve sim contato com as joias. Esse foi uma daqueles depoimentos que foram coletados lá no início do mês. Nós tivemos vários depoimentos sendo prestados de modo simultâneo, inclusive o depoimento de Bolsonaro. E vocês sabem que aquele depoimento do Bolsonaro foi um verdadeiro fiasco, foi um esforço para tentar tirar a culpa da história toda, mas Bolsonaro ficou indefensável. Link aqui no card para uma análise mais detalhada da minha parte. Essa servidora falou que a Michelle, ela recebeu sim o pacote de joias, porque no dia que o Bento Albuquerque voltou para o Brasil, as joias que seriam dadas para Michelle no valor de 16 milhões ficaram retidas na alfândega em Guarulhos. Mas o segundo pacote passou, e esse pacote foi entregue a Michelle no dia 29 de novembro de 2022. Um ano depois. Foi esse pacote que Bolsonaro levou e depois teve que devolver. E essa versão da servidora, eu acredito que ela tenha documentos para comprovar, enfim, contradiz completamente a versão de Michelle dada inicialmente, que ela não tinha contato e não ficou sabendo de nada. Nós temos que ver agora como que a Polícia Federal vai comprovar o depoimento da servidora do Palácio do Planalto, porque é um depoimento que responsabiliza a Michelle, porque até o momento a única linha de defesa sólida nesse caso era a da Michelle, porque Bolsonaro falou uma coisa, depois ele voltou atrás, depois ele caiu em contradição, e a Michelle estava sempre seguindo a mesma linha de raciocínio. Eu não sabia de nada. Não, ela até ironizou, lembro, na época que ela falou o seguinte: nossa, eu era tão milionária desse jeito e não sabia, mas aparentemente ela sabia sim, porque Michelle desde o início sempre tentou culpar o Bolsonaro, jogando a responsabilidade no marido, porque se ela fala que ela não sabia de nada e o Bolsonaro no início do caso dava indícios de que ele sabia do caso das joias, ora, então Michelle responsabilizou o marido, só que ela tem culpa no cartório sim. Para vocês lembrarem toda a linha de argumento da Michelle, eu fiz um vídeo na época, link aqui no card. Então, pessoal, o Bolsonaro começa a ter problemas ainda maiores, porque ele estava tentando se desvencilhar desse caso, falar ou passar a ideia de que tudo não passou de um problema, um mal entendido burocrático, né? Houve um erro na hora de passar pela alfândega, houve um erro na hora de fazer a liberação, porque ninguém seguiu as recomendações da Receita Federal. Mas como vocês bem sabem, nós já falamos amplamente aqui no canal, 2 depoimentos prestados a Polícia Federal apontam contradições no caso de Bolsonaro, e agora também nós estamos tendo contradições nas versões dadas por Michelle. É muito possível que agora a ex-primeira-dama também tenha que prestar esclarecimentos sobre esse caso. E foi interessante porque o cerco que foi armado pela Polícia Federal para pegar o Bolsonaro deu certo, porque todos os depoimentos eles foram agendados para ocorrerem no mesmo horário. E isso, claro, teve como objetivo evitar que versões fossem acertadas entre aqueles que estão investigados. E o objetivo era justamente pegar, como eu posso dizer, contradições, como nós já começamos a perceber agora que a imprensa começa a ter mais informações. E eu quero que você coloque aqui nos comentários, você acha que Michelle está envolvida nesse caso ou a culpa é toda do Bolsonaro? Quero saber a sua percepção e, claro,
se inscreva no canal. Eu particularmente acredito que o impacto para a imagem de Michele vai ser muito pouco. Até o momento, o Bolsonaro acreditava que Michele era a única ilesa nessa história toda, que a imagem das joias não havia afetado em absolutamente nada a imagem e a reputação de Michele. Pelo menos essa era a percepção do Bolsonaro, porque Michele estava apresentando a defesa mais sólida. E uma pesquisa que foi encomendada pelo PL para saber todo o impacto das joias mostrou que houve um impacto bem residual dentro da margem de erro. Ou seja, não houve nenhum tipo de impacto, todo esse escândalo, para a imagem de Michele e Bolsonaro. Mas é claro, pessoal, é óbvio que isso vai trazer desdobramentos para o círculo íntimo da família Bolsonaro. Óbvio, porque desde o escândalo das joias e os problemas no TSE que podem culminar com a cassação de Bolsonaro e até com a prisão, a correlação de forças entre Bolsonaro e Michele estava muito desigual. Michele estava muito mais forte do que o Bolsonaro. E claro que Bolsonaro estava começando a ficar cada vez mais caracterizado como um chaveirinho de Michele, tanto que ela apareceu maquiando o Bolsonaro. Então ele virou um garoto propaganda da linha de produtos dela. E ele seria um cabo puxador de votos para Michele, porque o que sobrava a Bolsonaro? Ele estava mais enfraquecido por conta de tudo que aconteceu, inclusive com a queda do Carluxo. O Bolsonaro desapareceu nas redes sociais e ele viu Michele crescer. Mas e agora? Agora a Michele também está envolvida, então o Bolsonaro ele pode ter ali um pouco mais de força nessa situação, que é uma situação complicada para ele. A gente não pode esquecer dos desdobramentos e da suspeita de corrupção passiva. Inclusive nós temos vídeo ontem com uma reportagem muito detalhada do Jamil Chad, colunista do UOL, com a possibilidade das joias terem sido dadas a Bolsonaro para que o Brasil integrasse a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP é um grande cartel para o controle de preços do barril de petróleo. Quanto mais membros a OPEP tiver, mais forte o cartel ficará. E havia, claro, um interesse desde 2019 de convencimento para que o Brasil integrasse a OPEP. E as joias faziam aparentemente parte de todo esse esquema, de toda essa operação para convencer o Brasil a entrar na organização. Já explicamos, link aqui no card. E é claro que isso pode caracterizar corrupção passiva também de Bolsonaro, para além do crime de peculato. E isso pode também envolver Michele, que acaba ficando enfraquecida. E eu vejo que o maior impacto desse caso vai ser com os filhos do Bolsonaro. Porque Michele e os filhos do Bolsonaro, eles não têm uma relação amistosa, principalmente Michele com Carluxo e Jair Renan, eles simplesmente se detestam. Dentro do PL, o Flávio estava se sentindo preterido porque Michele estava conseguindo ter muito mais destaque do que ele próprio. Tanto que ele estava tentando uma candidatura para prefeito do Rio de Janeiro, conseguiu um destaque no Senado, virando líder da minoria no Congresso. Então agora é uma chance que os filhos do Bolsonaro têm para, nos bastidores pelo menos, atacarem a ex-primeira-dama. Porque o que eles poderiam fazer? Não tinham que eles falarem sobre Michele, mas agora eles têm. A relação da família Bolsonaro nunca foi amistosa. E nós temos que ver agora como que vai ficar com o nome de Michele envolvido em escândalo de corrupção internacional.